Shabbat Shalom. Estamos fazendo leitura de Pashat Hayei Sarah, uma parashá que é boa parte dela devotada a um Shidur. Nós temos aqui a descrição desse momento em que Avraham quer encontrar uma esposa para Yitzhak, e vamos ter aqui a história toda de Rebeca, de encontrar Rebeca, todos os movimentos que são necessários para encontrar essa esposa ideal. E, de certa maneira, é um pouco assim, é uma paraxá onde a gente encontra ali uma série de subsídios sobre a noção do casamento na tradição judaica, questões que dizem respeito ao casamento. E na Mishnah de Pirkei Avot, logo de cara, a Mishnah, ela diz, al shloshah dvarim haolam omed, sobre 3 pilares o mundo se sustenta. Quais são? Torá, Avodá, e Gemilut Chassadim. Torá, o estudo da Torá, Avodá, o serviço, o que a gente está fazendo aqui, e Gemilut Chassadim. O que é Gemilut Chassadim? Bondade. Eu acho que é mais assim, é quase que bondade, mas bondade é um adjetivo, em inglês a gente tem sempre o kindness, que o melhor para o kindness seria gentileza. Não uma benemerência no sentido de fazer uma benemerência, que fica na fronteira de um donativo, de uma tzedakah, de uma doação. Alguma coisa mais nesse lugar assim, de um refinamento de cuidar do outro, que é uma gentileza. A gente tem aquele personagem, o nosso Gentileza, que era um personagem que ele dizia assim, Gemilut Chassadim, façam Gemilut Chassadim. Tinha esse personagem. E a gente até tem essa coisa na tradição, porque o que ele dizia? Gentileza gera gentileza. E a gente tem isso na tradição, quer dizer, mitzvah goreret mitzvah, haverá goreret haverá. A gente tem essa noção de que uma coisa do bem, acaba levando você a fazer outras coisas do bem, e uma coisa do mal leva você a fazer outras coisas, desencadeia coisas do mal. De qualquer maneira, o que é interessante para a gente é que aparece nos comentários de que, em nome de Rabbi Ovadia, que ele diz o que é Gemilut Chassadim. Ele dá um exemplo para a gente não ter dúvida. E qual é o exemplo que ele diz? Kegon mesameach hatan vekala. Qual é um bom exemplo de Gemilut Chassadim? É quando você alegra os noivos no casamento. Que é uma mitzvah, um exemplo de chesed. E pode parecer estranho isso, mas nos comentários da Gemara em Masechet Ketubot, fica mais estranho, porque ali aparece uma descrição que tinham 2 rabinos, Rabi Yehuda Bar Elai, que era um personagem que ele Shayanotel Bad Shel Hadas Umeraket Lifnei Akala. Ele botava um pedaço de hadas que a gente tem em Sukkot, que é uma mirra, botava um pedaço de mirra e dançava para calar, dançava para a noiva. E essa noção de dizer para a noiva que ela está bonita, que ela está... Tentar fazer daquele dia um dia de mesameach, de alegrar a pessoa. E tinha um tal de Shmuel Bar Yitzhak, que ele dançava com shalosh adassim. Ele dançava com 3 pedaços de 3 folhas, ou 3 galhos ali de adassim, que tem uma fragrância, é muito ligado a essa shira shirim e todas essas noções românticas. E ele dançava vezorek echad umekabel echad. O que ele fazia? Um malabarismo, aquela coisa, jogam para cima e pegam a outra. Fazia malabarismo com essas 3
com esses 3 galhos de Hadassim. E tem nos comentários que alguns rabinos eles se envergonhavam disso, porque no meio ali da festa estava lá o rabino fazendo malabarismos. A gente vê isso muitas vezes na internet, aqueles rabinos racídicos que depois, obviamente, de alguns schnapps, eles dançam, eles fazem uma série de coisas ali para alegrar todo mundo, e particularmente nos casamentos. Mas a noção de que esse sujeito era um sujeito que envergonhava, na verdade, a história desse sujeito, quando você vai ouvir sobre ele, quando ele vem a falecer, ele era tão especial, ele era um tzadik, gamur, era uma pessoa tão justa, que, segundo a descrição que existe no Talmud, um pilar de fogo apareceu no meio do sepultamento dele e se colocou entre as pessoas e o caixão dele, significando que ele era uma pessoa muito especial. Então, se ele era uma pessoa muito especial, talvez a razão dele estar usando esses 3 Hadassim não seja uma coisa tão sem algum lastro de alguma santidade, de alguma coisa especial. E aparece justamente no Zohar, falando sobre Pashat Pinchas, aparece um comentário que está relacionado a esse evento. E ali diz o seguinte, diz que Ismach Israel be'osav. Ali está perguntando como que a gente sabe que num casamento a gente deve convidar Deus para estar presente na Rupá. Sabe que existe esse costume de quando a gente tem um casamento na família, a gente vai até o cemitério e convida os pais, convida... tem isso, a gente não deixar eles de fora e da gente convidar. Mas existe a noção de que a Shekhinah está presente quando você está na Rupá. A Shekhinah se faz presente. E da onde se tira isso? Exatamente desse versículo, Ismach Israel be'osav. Israel vai se alegrar com o seu Criador. Então, Simcha, alegria, a maior das alegrias é o casamento, a Rupá. Então, a ideia de que o Criador viria ao casamento. Todo o casamento, todo lugar da Rupá, a presença de Deus se faz, da Shekhinah se faz ali presente. O grande problema desse versículo é que Ismach Israel be'osav, não be'osso, não é aquele que o criou, está no plural. Alegre-se Israel com aqueles que o criaram. Então, ali nos Zohar, eles começam a perguntar, quem são esses? Que plural é esse? Se só tem um Deus. Quem são os que criaram alguém? Pai e mãe e Hashem. É uma parceria ali, porque ali está acontecendo alguma coisa muito especial. Se a gente parar para pensar, ali talvez a primeira mitzvah e talvez uma das mais importantes, se não a mais importante. Qual é a mitzvah? Purvu. Tenham, crescer e multiplicar. A ideia de que a gente tem essa mitzvah, essa é a primeira coisa, é a primeira mitzvah. Lá no Gan Eden, lá no jardim do Éden, no paraíso, tinha 2 mitzvot, uma assé e uma lot assé. Uma que era para fazer e uma para não fazer. A que era para fazer era multiplicar, e a não fazer era, obviamente, comer, não podia comer da árvore. Então, é uma mitzvah muito importante. Então, a presença de Deus e dos pais é uma coisa muito importante. Até porque na tradição judaica, o casamento ele é tão importante que a gente tem esse costume que, se não tem o dinheiro para fazer um casamento,
vende o Sefer Torah, e faz o casamento. Mas vai ler da onde, então? Né? Lê do Humash, lê do impresso, lê de alguma coisa que não é o pergaminho da Torá, mas é mais importante a ideia, porque a Torá, antes de você ter a Torá, você precisa de alguém para ler a Torá. Amanhã vai ser o Noah, que vai estar lendo. Né? Então, é mais importante para a gente as crianças, os estudantes, esses que formam, né, a tradição, mais até do que um Sefer Torah. Incrível essa ideia de que você pode vender um Sefer Torah para fazer isso. Mas a ideia principal da presença dos pais na Rupá é que no Talmud os filhos são tratados como os pés dos seus pais. Por que são os pés dos seus pais? Né? Há pouco foi lido de maneira muito linda aqui o Shema, e o Noah mesmo disse, Leman irbu yemeichem vimei bneichem, de tal forma que os teus dias, né, possam ser multiplicados, né, e os dias dos teus filhos também, que emei shamayim ala haaretz. Que quando você velimadchem beneichem, ensina teus filhos, prepara teus filhos, porque eles são, por isso é a ideia do Talmud, que os filhos são os pés dos pais aqui nesse mundo. Porque quando os pais vão embora, eles não têm mais mitzvot para fazer, mas os filhos continuam fazendo as mitzvot. Os filhos continuam realizando coisas. É a única coisa que sobra nesse mundo e que impacta lá no Olam Abá aos pais, é aquilo que os filhos continuam realizando aqui nesse mundo. Então, como que eles não vão estar na Rupá, né? E obviamente, aqui a gente está falando não só dos pais vivos, que é óbvio, mas dos pais que já faleceram. Por isso, tem um drash de que diz que meia shamayim ala haaretz, né? Por que está falando? Como os dias do céu aqui na terra. Está relendo essa explicação que aparece no Shema, dizendo assim, como se eles pudessem, os filhos aqui realizando as mitzvot, eles estão fazendo kemei hashamayim, como se fossem coisas do céu, mas aqui na terra. Continuam impactando a vida desses pais. Então, é comum a gente, né, eu repito sempre, é quase que uma linha dessas que eu repito em todo casamento, de que a gente tem a presença das gerações anteriores, porque elas vêm ali ao casamento ver a continuidade da sua história. E a sua história não só história biográfica, mas a sua história de mitzvot, como elas continuam impactando o mundo de uma maneira com santidade e trazendo isso ao mundo. E é interessante que no Zohar, essa menção de que quem traz os pais para a Rupá é Hashem. Mas Deus tem que trazer os pais para a Rupá, o verbo que é usado é um verbo, tem que arrancar eles do céu, tirar eles do céu. Porque normalmente as pessoas não querem sair. As Neshamot, as almas, elas não querem sair do Olam Abá. Até a tradição judaica diz que as crianças nascem chorando. Porque elas, oh não, aqui não, aqui não. Porque aqui é cheio de impurezas. Então ninguém quer vir a esse mundo que é um mundo cheio de impurezas. A gente tem uma história que acontece ali na descrição de Malachim, do livro dos reis, onde Shaul Amelech, Shaul tinha que fazer uma guerra, ele não sabia se não fazia a guerra, e aí ele contrata uma bruxa, ele contrata uma vidente, e ele vai até essa vidente, e ela evoca e aparece a figura de Shmuel Hanavi, que já tinha morrido. E qual é a primeira coisa que Shmuel diz
né? Quando ele está ali diante de Shaul, em vez dele dizer, oi, Shaul, quanto tempo, eles foram contemporâneos, né? Oi, Shaul, não. A primeira coisa é Vaiomer, Vaiomer Shmuel el Shaul, Lama idgastani leimanot oti. Por que você veio me incomodar? Por que você veio me incomodar da minha paz celestial e me trazer? Vai perguntar para o Cohen Agadol, vai perguntar para qualquer um, não me incomoda. Né? Então, segundo o Zohar, Hashem tem que convencer os pais a entrarem na Rupá para eles poderem usufruir da alegria que é os filhos ali realizando aquela mitzvah. E é muito comum isso, né? Quando a gente está fazendo a cerimônia, da emoção dos noivos. E talvez essa emoção dos noivos é porque esteja ali dentro. Aquilo é um portal, não só das gerações anteriores, mas a gente diz que é também um portal das gerações futuras, dos filhos, das gerações futuras que também vêm a Rupá e estão ali. Por isso a Rupá é tão cheia. Né? Dali tem as gerações para trás e as gerações para frente, e todo mundo veio ali se alegrar e alegrar o Hatan e a Kalá. E muitas vezes os noivos ficam muito emocionados, porque habita dentro daquele espaço gerações para trás, gerações para frente. E o Zohar faz uma interpretação que nos leva de volta a por que aquele rabino talvez estivesse fazendo aquele malabarismo com 3 Hadassim. Porque ele diz o seguinte, usando de um versículo que diz Velo yamush umipicha, umipi zarecha, umipi zera zarecha, amar Hashem meatá ve'ad olam. Ele tira esse versículo que diz e não vai sair da tua boca, né? E da tua boca e da boca da tua zera, da tua descendência e da descendência da tua descendência. E o Zohar faz o seguinte comentário, ele diz que se 3 gerações, e qual a continuidade do versículo? Né? Amar Hashem, né? Lo yamushu mipicha, a Torá não vai sair da tua boca, da geração seguinte e da geração seguinte da seguinte, né? Leolam, para sempre. E o Zohar diz que quando as famílias conseguem estudar a Torá, uma geração, uma segunda geração, 3 gerações juntas, a Torá nunca mais sai ali daquele ambiente. Ela permanece para sempre. Então, e que, obviamente, aludindo que aqueles 3 Hadassim que estão sendo jogados ali com malabarismo e tudo mais, naquela dança, não era simplesmente um jogo assim vazio, era uma coisa só por alegria, só porque ele tomou um schnapps. Não, ele era uma pessoa extremamente profunda e ele estava falando da alegria que é esse momento na Rupá em que 3 gerações estão ali. As para trás, as para frente e as que estão ali presentes. Que é, na verdade, o núcleo, a semente de manutenção da tradição, da Torá, para ela não sumir o tempo todo na sua existência. E aí perguntavam, mas tem pessoas que têm essa experiência de estarem juntas e que depois, no futuro, a família não continua a Torá. E eles explicam que que você tem que estudar junto, que 3 gerações que estudam junto, a Torá fica para sempre, para todo sempre. Então, aqui eu acho que por que eu estou falando de tudo isso? É porque eu acho que
Existe nesse lugar hoje, nosso mundo é tão cheio digamos assim, de complexidades e diversidades, né? Mas uma coisa é muito importante para a gente, a razão pela qual essa paraxá ela é sobre shidur, sobre encontrar um parceiro, uma parceira, encontrar o mais importante é essa ideia de que a tradição é passada, de que a gente tem, na nossa relação com a vida, a gente tem um compromisso com o futuro, e esse futuro nos afeta. E esse lugar que para nós é tão especial, as nossas festas são especiais, a realização de um bar mitzvah, a realização de um casamento acima de tudo, porque a gente está celebrando exatamente isso, a permanência dessa fragrância que é a Torá, permanentemente sendo passada de geração em geração, algo que é extremamente difícil. Não é simples passar de geração em geração, né? Demanda a presença do compromisso com o passado, do compromisso com o futuro, e é nessa amarração dessas três dimensões de geração que a Torá se faz presente. E que as mitzvot, que é aquilo que a gente realiza nesse mundo, a função da gente nesse mundo, tem o seu valor maior. Então, a preocupação de Abraão, a preocupação sempre de todos os pais, hoje, mesmo a gente tendo uma diversidade de gênero, diversidade de tudo, há uma preocupação muito grande da gente ter essa conexão com o nosso passado, perceber que nós somos as pernas do nosso passado, somos nós que continuamos frutificando para aqueles que foram o nosso passado, e, da mesma forma, a nossa obrigação de estarmos, de alguma forma, relacionados com o que vem para frente. Mesmo aqueles que não têm diretamente filhos, né? Mas como que você, de alguma maneira, abraça alguma coisa que tem a ver, ou tem a simbologia, ou tem a responsabilidade de ter um vínculo com esse futuro que está ali. O casamento, ele não é simplesmente uma história de duas pessoas. Ela é uma história de uma corrente de pessoas. E todo esse universo está presente ali na Rupá. Por isso a Rupá é para nós um lugar tão especial que, se você não tiver dinheiro para montar uma Rupá e fazer um casamento, vende o Sefer Torah e faz o casamento. Esse é o núcleo, esse é o verdadeiro núcleo da onde a tradição depende e da onde esse vínculo incrível entre passado e futuro se fazem possíveis. Shabbat Shalom.